Oi, gente. Eu estou aqui para apresentar para vocês a programação orientada a objetos, uma técnica de desenvolvimento de softwares utilizada para aproximar o desenvolvimento dessas ferramentas à forma como expressamos as coisas na vida real. A programação orientada a objetos também é uma das bases da UML, uma linguagem que você vai ouvir falar muito em informática. A orientação a objetos é um conceito que está relacionado com a ideia de classificar e organizar. Na linguagem de informática, orientação a objetos significa organizar o mundo real como uma coleção de objetos que incorporam estrutura de dados e um conjunto de operações que manipulam estes dados. Assim como tudo em informática, a programação orientada a objetos tem alguns conceitos para o seu desenvolvimento. O primeiro é o da abstração, quer dizer, a capacidade de focar a atenção apenas nos detalhes relevantes para a construção da programação orientada a objetos que se pretende. Mas vamos começar a entender melhor a programação orientada a objetos em um ambiente que conhecemos muito bem: uma casa. Num diagrama de programação orientada a objetos, a casa seria o objeto. A planta, que mostra as especificações da casa, seria a classe. Um objeto é uma representação real de uma classe, ou seja, a casa em si. Uma classe é a abstração de um objeto real que aponta as características desse objeto, assim como a planta mostra as características de uma casa. Através da definição das características da classe é que se constroem os objetos. Assim como para se construir uma casa, é preciso primeiro fazer uma planta da construção. A representação completa de uma classe tem 4 divisões: nome da classe, atributos, métodos e responsabilidades. Acompanhe no exemplo uma programação orientada a objetos que tem um carro como classe. Os atributos são as características como a cor e o modelo. Os métodos são as funcionalidades, como ligar ou trocar marchas. No livro de apoio, você poderá conhecer também os métodos especiais, que podem ser usados para a implementação de mudanças. E, finalmente, temos as responsabilidades, que são os comandos, como acelerar ou frear. Existem basicamente 3 tipos de relacionamento entre classes. O primeiro é a dependência, que é um relacionamento de utilização. A dependência é representada graficamente por uma linha tracejada com uma seta indicando o sentido da dependência. O segundo é a associação, um relacionamento estrutural que especifica objetos de uma classe conectados a objetos de outra classe. A associação é representada por uma linha interligando as duas classes. E o terceiro é a herança, um mecanismo que permite utilizar rotinas de dados já existentes para modelar relacionamentos semelhantes. Para seguir adiante, precisamos compreender também algumas características das classes. Vejamos as principais em exemplos práticos. O primeiro é o do encapsulamento. Por exemplo, quando você acelera um carro, está enviando uma mensagem para o motor usando o acelerador e o carro sabe que tem que acelerar. Você não precisa saber como é feita a aceleração, você só pisa fundo. Por isso dizemos que a implementação de como é feita a aceleração está encapsulada. Temos também o polimorfismo, que significa muitas formas. Na orientação a objetos, você pode enviar uma mesma mensagem a diferentes objetos e fazê-los responder da forma correta. Você pode, por exemplo, enviar uma mensagem de dar a marcha ré a objetos semelhantes a um carro, e cada um deles vai se comportar de forma diferente para atender a sua solicitação. Dar a marcha ré, né? Ok. Não é muito fácil.
Mas não se preocupe, no livro você pode tirar suas dúvidas e saber muito mais sobre orientação de objetos. Até breve!